Seja bem-vindo à terceira aula do nosso curso de AutoCAD. Agora eu falarei sobre escadas. Aqui eu trouxe o exemplo de uma escada que eu vou reproduzir. Bom, para começar eu vou desenhar os lances da escada. Aqui as cotas indicam que a largura dos degraus vale 1,5, assim como o patamar. O patamar é esse elemento da escada que é como se fosse um degrau bem extenso. Segundo a norma de escadas, o patamar deve ter no mínimo a largura do degrau. Então vamos lá. Eu acesso o comando offset, Enter, e digito a distância de 1,5, que é a largura da minha escada. Clico nessa linha, direciono, clico novamente e faço isso tanto para essa outra linha, tanto para essa. Enter para sair do comando. E agora eu desenho uma outra linha com o comando line, L, Enter, clicando nesse ponto e nesse outro. Enter para encerrar o comando. O próximo passo é apagar as linhas indesejadas através do comando trim e atalho TR. TR, Enter e Enter novamente, porque assim todas as linhas do meu projeto vão ser limites. Então agora é só cortar as linhas indesejadas. Enter para encerrar o comando. O próximo passo é desenhar as linhas que representam os degraus. Aqui eu vejo que o piso vale 30 centímetros. Piso é o termo técnico para que representa essa dimensão do degrau. Vamos lá, novamente com o comando offset, Enter, eu digito 0,3. E agora é só dar os afastamentos. Enter para encerrar o comando. Como a minha escada é simétrica, então eu posso copiar essas linhas. Seleciono, digito CP, que é o atalho para o comando copy. Clico no ponto de referência e no segundo para colar. Enter para encerrar o comando. E os degraus já estão representados. O próximo passo é representar o corrimão. A norma de escada diz que o corrimão deve estar afastado de 5 centímetros da parede e deve ter uma espessura de 10 centímetros. Então vamos lá. Uso o comando offset, Enter, digito 0,05, que é o afastamento do corrimão para a parede. Clico nessa linha, direciono, clico novamente e faço isso para todas essas linhas. Enter para encerrar o comando. Enter novamente, que eu volto com offset. E dessa vez eu digito 0,1, que é a espessura do corrimão. Enter. E clico em todas as linhas aqui. Enter. O próximo passo é aparar essas linhas aqui com o comando trim, TR, Enter, Enter novamente e clico nelas duas. A seguir, eu tenho que ligar as linhas do corrimão. Para isso eu uso o comando Fillet.
de atalho F. F, Enter, clico na primeira linha e na segunda e percebo o que acontece. De novo, F, Enter, clico na primeira linha e na segunda e o comando une as linhas. Eu faço o mesmo para esses outros casos. Lembrando que digitando Enter, o AutoCAD entra novamente no último comando. E é isso que eu estou fazendo aqui. Enter, ligo o fillet, clico na primeira linha e na segunda. E de novo. De novo. E de novo. Bom, o próximo passo é representar esse acabamento do corrimão. Aqui eu vejo que existe uma distância entre o término do degrau e a ponta do corrimão. Então aqui eu vou dar um offset de 10 centímetros, ó, Enter, ponto 1, já está a distância aí, Enter, digito 3, clico na linha, direciono, clico novamente, o mesmo aqui. Agora o comando Extend, para estender essas linhas do corrimão, é X, Enter, Enter novamente, e clico nas linhas desejadas. Enter para encerrar o comando. E agora eu posso apagar essas linhas auxiliares. O próximo passo é desenhar essa circunferência, que representa o acabamento do corrimão. Para isso, eu uso o comando Fillet novamente. F, Enter, clico na primeira linha e na segunda. Como essas duas linhas são paralelas, o comando Fillet desenha uma semicircunferência para mim. Isso só acontece, só reforçando, quando as linhas são paralelas. Então F, Enter, clico na primeira linha e na segunda. Enter, ligo o fillet, clico na primeira e na segunda. O mesmo aqui. E pronto, o corrimão está desenhado. O próximo passo é apagar essas linhas que estão transpassando o corrimão. Para isso eu uso o comando Trim. TR, Enter, seleciono as linhas do corrimão, Enter, e agora é só apagar as linhas indesejadas. Enter para encerrar o comando. O próximo passo é desenhar essa linha que representa a subida, o sentido de subida da escada. Para isso eu uso o comando Line. L, Enter, pego o midpoint dessa linha. Lembrando que o Snap deve estar ativado. Eu ativo a tecla de atalho para o Snap é F3, tanto para ativar, tanto para desativar. E aqui nessa minha versão do AutoCAD, que é 2015,
eu tenho esse atalho aqui. Clicando na seta, eu ativo as opções. Por exemplo, Endpoint, Midpoint, Center e outras. Aqui eu pego Midpoint e desenho uma linha vertical. Se for necessário, pode deixar a opção ortoligada através desse ícone aqui ou apertando F8. Enter. Enter novamente para desenhar uma outra linha. Pego o midpoint aqui. Enter para encerrar o comando. Agora eu tenho que fazer uma linha no centro desse patamar. Então eu digito L, Enter. Mas perceba que eu não tenho nenhuma referência de midpoint aqui, porque as linhas, eu não tenho nenhuma linha que inicie aqui e termine no limite do patamar. Sendo assim, eu apenas desenho uma linha auxiliar aqui, Enter, para pegar o midpoint, fazendo outra linha, L, Enter. Agora sim eu consigo pegar o midpoint e vou até outra linha, Enter para encerrar o comando. Apago essa linha auxiliar e agora eu uso o comando Fillet, F, Enter, tanto para parar aqui quanto para fazer essa junção aqui. O próximo passo é desenhar a seta dessa linha de sentido. Então novamente com Line, L, Enter, clico num ponto e num segundo. Essa seta é aleatória, de acordo com o bom senso. Para ela ficar simétrica, eu uso o comando Mirror, MI, Enter, seleciono a linha, Enter, defino o eixo de espelhamento, clico no primeiro ponto e no segundo, qualquer, definindo uma linha vertical. E aqui o comando pergunta se eu desejo apagar o objeto de origem. Deixo o N de não, Enter, e pronto, foi desenhada a minha seta. E agora eu tenho de fazer uma circunferência, conforme mostra essa representação aqui, através do comando Circle, C, Enter, clico aqui no centro e essa distância é aleatória também. Vou digitar 0,1 de raio. E agora eu apago essa sobra de linha através do comando Trim. TR, Enter, Enter, clico na linha, Enter para encerrar o comando. Pronto, já fiz a minha linha de sentido de subida. Falta o texto. Esse texto já existe nesse padrão que eu entreguei para realizar essa atividade. Eu posso pegar daqui, então eu seleciono, digito CP, copy, Enter, clico no ponto de referência e no segundo, Enter para encerrar o comando. O texto já está aí. O próximo passo é numerar os degraus. Para isso, eu também posso usar o texto aqui do arquivo padrão. Então, eu seleciono, digito CP, Enter,
clico no ponto de referência e num segundo. Percebam que se eu colar desse jeito, a numeração vai ficar desalinhada, porque a dimensão do piso no meu padrão é diferente do piso dessa escada que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colar aqui, Enter, vou pegar apenas o primeiro, seleciono, digito M, de Move, Enter, clico num ponto, e no segundo, vou apertar F3 para desligar o Snap, porque nesse momento está me atrapalhando, e colo aqui, aliás, movo para cá. Agora eu seleciono novamente, digito CP para copiar, Enter, ligo o Snap digitando F3, pego esse ponto de referência e saio colando para todos os degraus. Enter. Agora eu só preciso editar os textos. Basta clicar duas vezes e digitar o valor. Clico duas vezes, digito 3, clico fora. E assim para todos. É um pouco trabalhoso, mas é necessário. Vou copiar, CT, Enter, clico no ponto de referência, e colo aqui, Enter, e agora novamente edito os fechos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Apago esses textos aqui que não me interessam. Próximo passo é desenhar essa linha aqui. Mas o que é isso? É a linha que indica a transição do que é piso visto para o que é projeção superior. Projeção superior eu expliquei na videoaula sobre janelas. Lembrando que a planta baixa consiste num corte através de um plano horizontal e feito esse corte, o observador fica em cima vendo o que está embaixo. O que está acima desse corte, na teoria, não seria visualizado, mas a escada é um elemento importante, então ela tem que estar representada. E por isso que ela fica assim, tracejada, chamamos de projeção. Então, a altura, o número de degrau que vai definir essa transição é um tanto aleatório na prática. Não aleatório, mas segue o bom senso. Se for para fazer uma coisa
100% correta, deveria se calcular dividir 1,50 m pela altura do degrau, para saber onde que ocorre essa transição. Mas aqui vamos só seguir esse modelo, apenas reproduzir. Essa linha vem aqui no padrão que foi disponibilizado. Podemos apenas copiar. Seleciono, digito CP, Enter, clico no ponto de referência e vou colar aqui do lado. Perceba que essa linha do meu padrão é menor do que a que é mostrada aqui. Então eu posso aumentar. Para isso eu uso o comando Scale. Seleciono o objeto, digito SC, que é o atalho para Scale, clico num ponto e num segundo para definir a escala. Assim eu posso aumentar ou diminuir o meu objeto. Nesse caso eu quero aumentar. Para mim esse tamanho está razoável, não tem nenhum tamanho via de regra. E movo aqui para o patamar. O Snap está me atrapalhando. Eu digito F3 para desligar. Clico e pronto. Copiei a minha linha de transição. O próximo passo é desenhar essas linhas que indicam essa parte da escada. Digito F3 para ligar o offset. Line. Line novamente. Enter. Bom, o próximo passo é atribuir os layers. Como eu disse, essa linha define a transição entre o que é piso visto, ou seja, está abaixo de 1,50 m, e o que é projeção, ou seja, o que está acima de 1,50 m. Então vamos lá. Essas linhas devem estar em piso visto. Essas outras em projeção superior. Nós podemos usar o comando Match Properties de atalho MA para copiar as propriedades de um objeto para o outro. Então, aqui, digito MA, Enter, clico no objeto que tem as propriedades que me interessam e saio clicando nos outros objetos para onde eu quero copiar as propriedades. Nesse caso, para todas essas linhas aqui. Aqui também. Enter. O corrimão deve estar no layer Equipamento. Seleciono e atribuo Equipe. De novo, põe Match Properties, MA, Enter. Clico no objeto que tem as propriedades que me interessam e vou clicando em outros objetos para copiar as propriedades. Para colar as propriedades, na verdade.
Enter para encerrar o comando. Enter novamente para acessar o Match Properties. Dessa vez eu vou copiar as propriedades dessa linha aqui e vou atribuir a esses pedacinhos de linha que representam os degraus em projeção superior. Essas linhas da caixa da escada eu represento com uma achura, que deve ser uma linha fina. Eu esqueci de atribuir projeção superior algumas linhas. Vamos lá, Match Properties, MA, Enter, clico nessa linha e agora copio tanto para essa linha quanto para essas outras. Enter. Pronto. Agora essa linha indicando o sentido de subida. Ela deve estar no layer simbologia. Sim. Lembrando que esses layers estão de acordo com esse padrão que eu disponibilizei. Mas as empresas de mercado, cada uma tem seu padrão. Tá. Como eu disse na videoaula sobre janelas, tudo que está em projeção superior deve estar tracejado. Mas aqui não está aparecendo esse tracejado, porque existe o parâmetro escala do tipo de linha. E nesse caso a escala está muito grande e temos que alterar. Então, eu posso selecionar essas linhas, clicar com o botão direito e selecionar Properties. Aqui em Line Type Scale, eu altero o valor. O valor que eu coloco é um tanto aleatório. Vou colocar 0.005. Vamos ver o que acontece. Eu achei que ficou muito pontilhado, então eu vou aumentar um pouco a 0.01. Pronto, agora para mim está razoável. Vou alterar também o Line Type Scale para essas linhas aqui. De novo, eu seleciono, clico com o botão direito, Properties, e altero o Line Type Scale 0.01 e está aí o tracejado. O próximo passo seria cotar a escada, mas a cotagem, como eu falei em aulas anteriores, eu vou deixar para o final como uma das últimas etapas do projeto. Bom, espero que tenham aprendido e boa sorte no seu projeto.